Então, sigamos para o nosso sexto vídeo. O sexto vídeo vai trabalhar com as questões 17 a 20, também no estudo da dilatação dos sólidos. A questão 17, duas barras metálicas A e B possuem comprimentos iguais a 10 metros a uma temperatura de 10 graus Celsius. Calcule a diferença entre seus comprimentos a 110 graus Celsius. Ou seja, quando houver uma variação de temperatura de 100 graus Celsius. Então vamos lá. Primeiro eu vou calcular a dilatação da barra A. Vou chamar de ΔLA. Vai ser igual L0 vezes alfa A vezes Δθ. ΔLA igual 10, 27 vezes 10 a menos 6 vezes 100. Por que 100? 110 menos 10, variação da temperatura. ΔLA igual 100 vezes 10 vai dar 1000. 1000 é 10 elevado a 3. Então eu posso simplesmente fazer 27 vezes 10 a menos 6 mais 3. Então, 27 vezes 10 a menos 3. Isso em metros, da primeira barra. A segunda barra, ΔLB, igual a L0 vezes alfa B vezes Δθ. ΔLB igual a 10 vezes 15 vezes 10 a menos 6 vezes 100. ΔLB igual 15 vezes 10 a menos 3 metros. Realizando uma subtração aqui, eu terei então uma diferença 27 menos 15 de 12 vezes 10 a menos 3 metros. Que se eu for passar para centímetros, vai dar 12 vezes 10 a menos 1, que eu posso transformar em 1,2 centímetros de diferença. Ok? Então, vamos continuar. Questão 18. Considere uma barra cujo comprimento vale L0. O coeficiente de dilatação linear é alfa e que sofreu uma variação de temperatura Δθ. Duas outras barras A e B são tais que L0A é igual a 3L0 e L0B é igual a 2/3 de L0. Além disso, alfa A é igual a 2α e alfa B 1/3 de alfa. Se submetidas a uma mesma variação de temperatura, qual a relação entre as variações de comprimento? ΔL, ΔLA e ΔLB. O problema tem vários pontos aí que a gente tem que tomar um tempozinho aí e ter uma atenção. Primeiro, vamos lá. Aqui, ó. Tem o ΔL igual a L0 vezes alfa vezes Δθ. Fórmula principal, né? Só que eu tenho duas barras, uma barra A e uma barra B. Vou fazer aqui, ó, barra A e aqui a barra B. A barra A vai sofrer uma variação de ΔLA, né? Sabendo que ela tem 3L0. Isso com um coeficiente de dilatação linear de 2α. Sujeito a uma mesma variação de temperatura, Δθ. Então, aqui ΔLA vai ser igual, olha só, 3 vezes 2, 6, alfa, L0, Δθ. Fazendo B, ΔLB igual. Aqui agora eu tenho 2/3 de L0 vezes 1/3 de alfa vezes Δθ. ΔLB igual 2/3 vezes 1/3, 2 nonos, alfa
é L0 Δθ. Esta parte aqui repete nos dois, concordo? Então, qual a relação entre as variações de comprimento? ΔL, ΔLA e ΔLB. ΔLA é 6 vezes ΔL, certo? ΔLB é 2/9 de ΔL. Tem as relações, então, possíveis aí. Uma questão um pouquinho mais chatinha de fazer por não trabalhar com números, porém, que aplicando a fórmula, total possível fazer. Questão 19. Uma viga de metal tem um comprimento L0, coeficiente de dilatação linear alfa, sofre uma variação de temperatura Δθ. Uma segunda viga tem o comprimento de 1,2 L0, coeficiente de 0,8 alfa e sofre a mesma variação de temperatura. Se unirmos as vigas ao longo dos seus respectivos comprimentos, formando uma única barra, qual será a dilatação total de ΔLT? Então vamos lá. A primeira dilatação, simples, ΔL igual L0 alfa Δθ. Segunda dilatação, ΔL, vou chamar aqui de ΔL1 e aqui de ΔL2. ΔL2 vai ser 1,2 L0 vezes o coeficiente de 0,8 alfa vezes Δθ. ΔL2 igual 1,8 vezes 1,2, desculpa, vezes 0,8 9,6, então 0,96. 0,96. Mantendo aqui as unidades L0, alfa e Δθ. Se unir essas duas barras formando uma única barra, então vou ter uma variação de comprimento total, ΔL1 mais ΔL2, de ΔL1, eu sei, por aqui, que é uma unidade apenas, e ΔL2, 0,96. Então, terei uma variação, uma dilatação, no caso, uma variação de comprimento, de 1,96. Isso relativo a quê? De ΔL. Uma questão também um pouquinho conceitual, mas também com aplicação de fórmula, simplesmente pode ser feita aí. Então, para a gente finalizar a questão 20, duas vigas, sendo uma de aço e outra de cobre, serão usadas a temperatura constante de 70 graus Celsius. No entanto, elas estão inicialmente a uma temperatura de 27 graus Celsius, e seus comprimentos nessa situação diferem de 1 centímetro. Quais devem ser os comprimentos iniciais L0A do aço e L0C do cobre, para que a temperatura de 70 graus Celsius tenha o mesmo comprimento? E passou como os dados os coeficientes de dilatação. Então, notem que eu tenho aqui nossa fórmula de aplicação, dilatação linear. Eu vou começar calculando a variação do comprimento de LA. Eu sei que LA é L0 mais 1. Por quê? Diferem de 1 centímetro. Eu vou trabalhar com unidade de 1 centímetro, então. Vezes o coeficiente de dilatação, vezes a variação da temperatura, ou seja, 70 menos 27. Com isso, eu posso montar também o ΔLC. ΔLC igual L0 vezes 12 vezes 10 a menos 6 vezes 43. Eu sei que L é igual a ΔL mais L0. Ou seja, a temperatura final é igual a variação, o comprimento final é igual a variação do comprimento mais o comprimento inicial. E eu sei que ambos, LA e LC, têm a mesma medida.
Então, eu posso falar aqui, delta LA mais L0 tem que ser igual a delta LC mais L0. Ok? Então, vamos lá. Desta parte aqui, eu posso obter 688 vezes 10 a menos 6, L0, mais 688 vezes 10 a menos 6. Porém, eu tenho aqui mais L0 mais 1. Isso tudo é igual a 516 vezes 10 a menos 6, L0, mais 516 vezes 10 a menos 6, mais L0. Daqui, eu posso simplesmente anular os dois L0s. Por quê? Porque, olha só, se eu passar ele para cá, ele passa negativo. Então, posso simplificar. 688 eu posso subtrair de 516. Vai resultar para mim em 172 vezes 10 a menos 6, L0, igual a menos 1, menos 172 vezes 10 a menos 6. Isolando L0, fica para mim 1,0072 divididos por 0,000172, resultando para mim em 58,95 centímetros, ou posso transformar em 58,14 metros. Seria o comprimento de uma das barras, né? Se eu quisesse saber o comprimento da outra barra, bastaria eu adicionar 1 centímetro. Então, com isso, finalizamos o 6º vídeo, a correção da questão 20. Espero que tenham compreendido as questões. Qualquer dúvida, pausem, postem nos comentários aí. Bons estudos e até o próximo. Tchau, tchau.